Estamos começando esse ciclo de videoaulas com esta primeira temática que é sobre violência. Esta primeira parte da nossa aula sobre violência e criminalidade no Brasil. Nessa primeira parte, vamos discutir os conceitos básicos de crime, desvio e violência. Importante salientarmos que a ideia, principalmente de violência, ela é, se não inerente à própria ideia de humanidade, ela é um elemento que sempre esteve presente na história do homem. Desde o passado mais remoto, desde a parte mais longa de nossa estadia nesse mundo, que é de alguma forma chamada de pré-história, não gosto muito desse termo, período sobre o qual passamos até hoje 99% de nossa existência, enquanto espécie, os seres humanos sempre estiveram envoltos de dois elementos fundamentais. De um lado, a agressividade e de outro, a própria ação da agressividade, que é a violência. Só que, de um pano de fundo mais geral, principalmente numa perspectiva sociológica, nós não podemos e não devemos confundir as duas coisas. A agressividade como elemento inato ao homem, inclusive o homem, o gênero homem, homem e mulher, inclusive como um elemento de defesa, e a violência como uma perspectiva construída também socio e culturalmente. Quando falamos então de violência, vamos falar de violência aqui, estamos falando então de algo que é um produto essencialmente sociocultural, econômico, em última instância, em última ratio. E aí, nesse sentido, violência, violare, ela entra na perspectiva de nós pensarmos todo um arcabouço conceitual para podermos entender. Porque há vários tipos de violência. A violência física e a violência simbólica. A violência simbólica, que é uma violência perpetrada de forma linguística e estrutural. E a violência física, uma violência que incide diretamente sobre o corpo. Ambas, é claro, têm efeitos psicológicos, têm efeitos psíquicos e sociais. Nesse sentido, nós adentramos num esteio de que a violência ela pode ser também social, causada por elementos mais estruturais ainda, como fome, miséria, desemprego, abuso de poder e autoridade e assim por diante. Mas a violência que em geral nós estamos acostumados a lidar ou a pensar, pelo menos hoje no Brasil, é a chamada violência urbana. Uma violência oriunda do conceito de criminalidade. E aí, para encaixarmos e pensarmos esses conceitos unificados, é importante que nós definamos a ideia de crime e aí, concomitantemente, para nós da sociologia, o conceito também de desvio. Crime e desvio são dois conceitos que estão interligados. Porque, em geral, quando nós pensamos juridicamente crime, nós estamos pensando em, pelo menos de forma analítica, formal, em um conceito que envolve uma tipificação, que envolve um elemento antijurídico e envolve uma sanção. Então, o crime envolve todo um arcabouço que é tipificado, ou seja, é crime aquilo que tem uma caracterização tipológica dentro de um estatuto normativo, ou seja, no caso do Brasil, um Código Penal, o último de 1940, o Brasil já teve 3 códigos penais, o Código Criminal de 1830, o Código Penal de 1890 e o Código Penal de 1940. Hoje estamos em discussão de um novo Código Penal, mas a coisa não anda muito tão célere. E aí, o crime, ele tem uma natureza, então, jurídica, ou melhor, antijurídica, porque só é crime aquilo que está tipificado. Aquilo que lesa a sociedade, ou a sociedade considera que haja uma lesividade contra o indivíduo ou contra a sociedade, objetivamente ou mesmo subjetivamente. Dois elementos estão presentes. Então, o crime incide numa espécie de dano moral, social, político, econômico e assim por diante à sociedade ou ao indivíduo. É nessa perspectiva que se pensa o conceito de crime, para o direito, pelo menos. Mas vamos ampliar um pouco para pensarmos em termos de criminologia, em termos de sociologia. Porque
muitas vezes, e aí a gente se pensar com violência, nem todo crime tem violência e nem toda violência é crime. Um pai que dá um tapa num filho, ele comete uma violência, mas ele não está cometendo crime algum. Se ele espanca um filho, né, se há um espancamento, aí você tem uma violência perpetrada que é um crime também. Então existe uma nuance que é fundamental, que precisa ser explicada, que precisa ser interpretada nesse sentido. É muito difícil trabalharmos numa lógica que se prive de pensar essas nuances e essa complexidade. Pois bem, vamos dando prosseguimento. Então, eu tenho alguns crimes que são violentos, outros com furto, por exemplo, não envolve violência, né? Um assalto a mão armada envolve violência. Mesmo que a pessoa não tenha sido agredida, envolve uma violência psicológica. De todos os crimes, o mais horrendo é o homicídio, ou como nós chamamos no Observatório da Violência, a conduta violenta, letal e intencional, que envolve o assassinato, a morte violenta do indivíduo. E aí a cessação da vida é o pior crime que existe em quase todas as culturas. Eu posso até estar enganado, mas em todas as culturas é crime a perpetração livre, né, de um tipo de atitude dessa, uma conduta dessa. Mas nem todas as sociedades tipificam crime da mesma forma. O crime ele varia no tempo. Coisas que são crimes hoje não eram no passado, coisas que não são crimes hoje eram no passado. Por exemplo, homossexualidade, a prática homoafetiva era crime, por exemplo, na Inglaterra até algumas décadas atrás. Ainda está tipificada no Código Penal Militar Brasileiro, só para vocês terem ideia. Embora não sei se isso termine sendo aplicado, mas não sei qual é a efetividade desta aplicação, mas o Código Penal Brasileiro Militar ainda tem lá tipificado o crime de ação que eles, de conduta homoerótica, homoafetiva e assim por diante. Então, assim, você tem, por exemplo, a pedofilia não era tipificada antes, ela já foi tipificada. Quantas de nossas bisas e trisavós não casaram com 13, 14, 12, 13, 14 anos? Com licença legal, mas hoje não é mais permitido esse tipo de coisa, ou praticamente não se vê mais, pelo menos nas barbas da lei. E você tem, então, uma gama de crimes que eram, não são, são e não eram. Tá? Então ele muda do tempo, ele muda no espaço. Na Arábia Saudita, mulher andar sem véu é crime, sujeito a punição imediata, de X chibatadas, em praça pública, né, no meio da rua. Uma coisa, né, que para nós é assustador, mas faz parte do arcabouço cultural, né, da Arábia Saudita. Para vocês terem ideia, no Egito, e às vezes há um choque entre o crime e o costume, entre a tradição e o crime. Em algumas comunidades rurais, meninas, quando atingem a menarca, quando menstruam pela primeira vez, elas são castradas, elas têm o seu clítoris arrancado, não é? Para que nunca venham a sentir prazer. É uma prática bárbara, pré-islâmica, proibida pela lei do Egito, mas que os líderes religiosos, os líderes tribais ainda praticam. Então esse tipo de prática que para lá, olha só, dentro do próprio Egito, o Estado considera crime, mas a sociedade ainda pratica. E há uma complexidade maior porque nós temos que entrar com outro conceito para entendermos a noção de crime, que é a ideia de desvio, que para nós é tão importante quanto. Porque muitas práticas, a maior parte das práticas criminosas são desviantes. Mas nem toda prática desviante é crime e nem todo crime é uma prática desviante. Vou dar um exemplo sutil. Nossos alunos tiram xerox, fotocópia de livros que ferem os direitos autorais. É crime, mas não é considerado prática desviante. Todo mundo faz com a maior tranquilidade, indo às universidades do Brasil inteiro. Ferindo gravemente os direitos autorais. As pessoas baixam música na internet, baixam... ferindo e consideram isso de uma normalidade sem precedentes. Por exemplo, hoje o uso de entorpecentes, o viciado que usa, o indivíduo que usa de forma apenas individual, né? Apenas recreativa, maconha, etc., ele não está cometendo crime, mas é um comportamento desviante. As pessoas não toleram. Como as pessoas também não toleram, por exemplo, que às vezes dois homens andem, ou duas mulheres geralmente é aceito, mas dois homens de mãos dadas num shopping. O indivíduo pode ser agredido. Não é crime, mas é considerado um comportamento desviante. Então a sociedade ela define
em termos morais, tá? Em termos morais, não em termos morais no sentido de ética social, não aquilo que é válido ou certo, não confundir com o conceito de ética kantiana, mas no conceito de ethos, um comportamento social condicionado, tá? Uma forma de agir condicionada. Uma Weltanschauung, como dizem os alemães, uma visão de mundo, onde alguns comportamentos não são aceitos, outros comportamentos são aceitos. Eu vou dar um exemplo que no Brasil a gente nos permite pensar essa dicotomia de forma muito cabal, que é a ideia de contravenção. Né? Muitos colegas estrangeiros sempre me perguntam como é que vocês pensam nisso aí. O jogo do bicho é uma contravenção. O que é isso? É um comportamento criminoso, mas não é tão criminoso assim. Ele é proibido, mas é aceito. Todo mundo joga no bicho. Todo mundo, eu estou generalizando, eu estou só à guisa de exemplo. Todo mundo joga no bicho. Qual foi o bicho de hoje? Isso é comum nós vermos isso em geral, mas o jogo do bicho é uma contravenção. Então é um comportamento que deveria ser considerado desviante. Não é. Deveria ser crime. É crime, mas é um crime leve, então é contravenção. É um crime que a sociedade aceita, que o Estado aceita e não pune. Então, nesse sentido, pensar o crime, ele exige esse nível de complexidade no Brasil, e que não é uma coisa relativística, não confunda isso. É um elemento central para pensarmos o seguinte: como é que nós podemos definir um comportamento criminoso numa sociedade complexa, numa sociedade moderna, ou como diria Zygmunt Bauman, numa modernidade líquida, onde há uma mutabilidade comportamental, onde há uma variante de comportamentos a serem aceitos ou a serem repelidos. Tá? Então, nesse sentido, o conceito de desvio é um conceito que abrange melhor, tá, a análise daquilo que nós podemos chamar de uma sociologia do crime e da violência. Bom, esses conceitos são fundamentais para que você possa, pelo menos, mergulhar inicialmente nessa perspectiva. Alguns autores, como Maurice Cusson, o Anthony Giddens já fez essa discussão, tá? O Garland e tantos outros autores que trabalham com isso, desde o próprio Emile Durkheim, que faz a primeira discussão sobre crime numa perspectiva sociológica. Você tem uma gama de autores que trabalham com isso, e você pode aí mergulhar nesses autores. Você pode depois aí nos questionar, e a gente pode enviar para vocês as dicas de leitura, mas é fundamental para a compreensão melhor desse conceito, tá? E aí, voltando então para a nossa discussão, crime envolve perpetrador, criminoso, e envolve vítima. Né? Nesse sentido, você tem uma gama de escolas que pensaram e pensam o conceito de quem perpetra, o criminoso, ou o desviante, o outsider, também isso é importante, e a vítima, aquele que é vitimado, aquele que é vitimado. Tá? Em geral, você tem escolas que vão da criminalização individual, né? Da culpabilização individual do criminoso, ou aquelas mais extremadas, aquelas do outro espectro, oposto, que pensam o criminoso como não vítima. Esse conceito é muito mal digerido, inclusive é uma leitura superficial da conceitualização, mas ele é um produto do meio social, cultural, econômico e assim por diante. Ele é estruturalmente construído. Então você tem um indivíduo cuja ação é absolutamente responsabilidade sua individualmente, e outro que é uma construção estrutural, uma construção da cultura, da economia, da sociedade e etc. Cuidado com o conceito de meio. Meio geográfico não entra nessa lógica que nós estamos pensando. Tá? Então, você tem essas duas perspectivas para pensar a origem do crime, né? E você tem toda uma gama de estatísticas e de justificativas que mostram que sociedades mais desiguais, criminalidade maior, principalmente a criminalidade violenta, né? Quanto maior a desigualdade, não estou falando de pobreza, mas quanto maior a desigualdade, né? Quanto maior a discrepância entre rendas menores e rendas maiores, principalmente a concentração de renda, maior a tendência à criminalidade violenta. Isso é um dado hoje, praticamente um ponto pacífico nessa discussão. Você tem aí centenas, quiçá milhares de artigos e obras que discutem com dados relevantes esse tipo de
ponto de vista. Então você tem essa colocação onde quanto mais violência, né, onde a violência e a desigualdade estão inteiramente interligadas. Então, nesse sentido, eu não estou falando de pobreza. Você tem países onde você tem uma homogeneidade de pobreza e a violência ela tem elementos, ela é também muito controlada. Porque numa teoria de regulação e controle, quando os funcionalistas trabalham, você pode pensar também essa criminalidade e essa violência, mesmo em regiões muito pobres, até mesmo desiguais, alguns espaços desiguais, mas onde sistemas de controle, não necessariamente estatais, mas instituições que permitem a preservação do controle e, portanto, sem ser redundante, o controle da violência. Né? Por exemplo, países onde a religiosidade e a tradição ainda é muito forte, países, com sociedades ainda, estruturas tradicionais como a família, ainda conseguem ter um papel de coesão muito grande e assim por diante. Escola, etc. Onde essas instituições conseguem cumprir um papel de coesão, de controle social, o que é que a gente termina tendo, né? Nós terminamos tendo um maior controle e um maior aparecimento, o surgimento da figura do crime, do criminoso. Aí a gente tem que ter cuidado. Como lembrou Durkheim, não há sociedade sem crime. Não há sociedade nenhuma onde não haja o descumprimento de normas. Até porque, como o próprio Durkheim apontou, descumprir norma é um elemento central para a formação da coesão da sociedade. Porque aqueles que descumprem e aquilo que é descumprido são usados não só para a formação da identidade, mas para a formação, né, para o construto daquilo que a sociedade vai considerar como certo e como errado. Como errado deve ser punido, como certo deve ser premiado de alguma forma, mesmo que apenas simbolicamente. Então, nesse sentido, pessoal, toda sociedade apresenta comportamento desviante, apresenta comportamento criminoso. Não dá para pensar a pacificação total, onde lobos e cordeiros, leões e seres humanos vão se abraçar. Talvez em algum circo, com o leão amestrado. Eu mesmo não vou me agarrar com leão nenhum. Eu sou até contra que circos usem animais, mas isso é outra discussão. É outra forma de violência. Eu estou discutindo aqui a violência humana, não a violência contra... Se a gente, algumas pessoas nem concordam, a gente pode pensar numa violência contra a natureza, etc. Isso é outro escopo, isso é outro arcabouço de discussão. Voltando, eu falei de criminoso, é importante também que haja vítima. A vítima é outro conceito fundamental dentro da sociologia do crime e da violência, dentro da criminologia. Porque a vítima, o papel que ela cumpre, que antes não era nem muito bem analisado, hoje é fundamental, porque se eu consigo definir para algumas escolas, por exemplo, o perfil da vítima, eu consigo dizer mais ou menos até o perfil do crime, do desvio, do delito. Mas é importante para nós lembrarmos que conceitualização de crime, de desvio, é uma forma de controle social. Daqueles grupos que estão, de alguma forma, não apenas atentando contra valores morais dominantes, mas que precisam de alguma forma, por serem outsiders, por serem desviantes, precisam ser controlados. Então você tem toda uma categorização, você tem toda uma sistematização, né, de conceitos, de tipificações, para que esses indivíduos sejam identificados, sejam controlados e, se necessário, punidos. Por isso que quando falamos de crime, de desvio, nós temos que pensar também em punição. É um conceito que fecha um pouco esse ciclo, né? O conceito de punição que a gente vai ver depois, em outra aula, para falar de prisão, de sistema penal e etc. Mas são interligados. É importante não nos esquecermos que uma sociedade, toda a sociedade e uma sociedade que se quer coesa, ela imprime padrões de normatividade, de uniformidade e exigem que os indivíduos sigam esses padrões. Os indivíduos que não seguem padrões de uniformidade, tá, eles tendem a ser considerados, no primeiro momento, outsiders, excluídos do processo, e algumas dessas condutas que eles adotam passam a ser consideradas desviantes, tá? E aí, depois disso, dependendo da situação, passam a ser consideradas criminosas. É fundamental, então, nós lembrarmos que do desvio para o crime
é um passo jurídico, né? É um passo que se dá para uma lógica jurídica, judicante, digamos assim, onde aquele comportamento desviante passa a ser tipificado no sistema penal e, uma vez tipificado no sistema penal, ele passa a se tornar crime, tá? Então, o que é que permite a coesão social? O que é que impede do indivíduo não cometer crime, né? São mecanismos que nós podemos chamar, parafraseando um pouco Michel Foucault, de mecanismos disciplinares. São eles que mantêm a coesão social, né? Existem duas espécies, os informais e os formais. Todos são institucionais, todos são institucionalizados, são construídos. O que é institucionalizado? São construídos socialmente. São mantenedores de uma certa tradição repetida, inculcada, tá? E que surge e que é recebida pelo indivíduo no processo de socialização. Os informais são aqueles que nós chamamos de sociais. A família, a escola, tá? O trabalho, as representações sociais ou coletivas, tá? Então, assim, eles atuam sobre o indivíduo no processo de socialização primária e até um certo momento de sua vida. Os segundos são aqueles que são desempenhados pelas estruturas de poder. Também são institucionais, mas são institucionais político-jurídicos, né? Exemplo, as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, né? As Forças Armadas. Então, eles exercem de forma coercitiva externamente. Porque todos são coercitivos. Todos impõem sobre o indivíduo uma coerção. E são exteriores ao indivíduo. Mas o indivíduo introjeta, né? Seja no segundo momento por medo do ônus que isso possa causar. Então eu tenho medo de ser preso, eu não vou cometer isso, porque eu sei que há uma chance muito grande de eu ser pego e etc. Tá? Ou simplesmente isso não é um problema para mim e eu vou enfrentar, tá? Eu vou tentar enfrentar, seja a opinião pública, por exemplo, a minha família, né? Seja, por exemplo, a polícia, a justiça e assim por diante. Uma minoria dos indivíduos tende a enfrentar. Não aceitar, por exemplo, a coerção que família, né, escola, etc. exercem. Esses são desviantes desde muito cedo. E outros só depois de um certo momento. Não há nenhuma, como é que eu posso dizer, unanimidade em relação a se esses fatores conjuntamente, ou quanto desses fatores conjuntamente impedem o indivíduo de agir, tá, como outsider, como desviante e, por último, como criminoso. O que leva o indivíduo à criminalidade se envolve também escolha pessoal, se envolve modo de vida, se envolve influências e etc. Não há uma unanimidade em relação a isso. Mas nós sabemos, em geral, que quando essas instituições no todo elas conseguem cumprir um papel mínimo coercitivo e de introspecção, a tendência é que certos tipos de crime, olha que interessante, não sejam cometidos. Por que, professor, você está falando de certos tipos de crime? Porque, em geral, todos nós cometemos crimes. Tá? Eu falei aqui de tirar xerox. Qual estudante universitário que nunca fez isso? É crime, pessoal. É crime. Você está cometendo crime contra a propriedade intelectual. Quem nunca jogou lixo nas ruas, né? Eu vi um vídeo há pouco do prefeito de São Paulo jogando pela janela do carro um buquê de flores, né? Seja qual for o motivo que ele fez isso, ele cometeu um delito, ele cometeu infração. Porque há um grau daquilo que vai da infração, né, administrativa, punida apenas com multa, até aquilo que é punido como cadeia. Mas nós estamos falando de comportamentos criminosos no sentido porque são contra um estatuto tipificado. Tá? Eu não estou me atendo à formalidade jurídica, senão isso aqui não seria uma aula de sociologia. Tá? Nós temos que entender essa correlação entre crime, então, e o comportamento desviante. E aí, quem de nós nunca fizemos isso? É só um exemplo típico. O CDzinho pirata, né? A sonegação de imposto, atentar contra a paz alheia com som alto em casa, né? Quem nunca fez isso? Um som bem alto, estava sentindo, sei lá, uma dor de corno aí, botou lá Bartol Galeno, um clássico
moçoroense, bem alto, né? Tava lá escutando no toca-fita do meu carro e incomodou o vizinho. O vizinho vai lá, senhor, por favor, baixa os sons. Aí você, desconhecendo a norma, não baixa, eu estou na minha casa, mas o seu som está indo até a casa do vizinho, está indo em contra uma lei da paz pública, que está no nosso Código Civil, você está cometendo aí uma infração. Isso é fundamental, quem nunca fez isso? Né? Só para dar um exemplo, eu poderia passar aqui vários momentos dando exemplo, significa que em algum momento nós transgredimos. E ao transgredirmos, a sociedade define aquilo que deve ser punido com certo rigor e aquilo que deve ser punido com menor rigor, ou mesmo aquilo que não deve ser punido. E entramos aí no momento que o Brasil está discutindo aí Lava Jato, corrupção, crimes que são cometidos por pessoas com pouco valor, com pouca renda, com baixa renda, pessoas que pertencem a certas classes sociais e pessoas que pertencem a outras classes sociais. Né? Prisões, nós vamos falar depois disso, estão cheias de pessoas, né, que cometeram crimes de baixíssimo, né, que representam economicamente baixíssimo dano econômico. Enquanto isso, pessoas que cometeram crime de corrupção que envolve milhões, bilhões de reais, continuam soltas por aí. Então existe a forma pela qual a sociedade, principalmente um conceito que é fundamental, para não confundir esse conceito, que esse é um conceito da ciência política. As elites dominantes, as elites que legiferam, que constroem as leis, consideram como aquilo que deve ser punido e aquilo que não deve ser punido. E a própria sociedade vai terminar, né? Nós chamamos os nossos políticos corruptos de doutores e chamamos um rapazola viciado em crack que roubou um celular de 200 reais de bandido de altíssima periculosidade. Um dano de 200 reais, o outro dano de bilhões. Você calcula aí quem é que provoca mais dano, mas quem é que termina sendo punido? Sem fazer juízo de valor moral, não é nosso objetivo aqui. Nós queremos apenas que você reflita. Que você pense então, qual o papel da estrutura ou da conceitualização de crime e desvio na sociedade. Tá? Então esse era o primeiro recado que nós queremos dar nessa primeira videoaula sobre o conceito de crime, de desvio, de violência. Tá? Nós vamos, né, na próxima aula, nós vamos discutir então os dados de violência no Brasil e do mundo. Vamos pensar um pouco nisso, falar de homicídios, tipo de violência, etc. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões, seus recados e assim por diante. Valeu, um abração e até a próxima.